Graça e paz, meus amados. Meu nome é José Alves Rocha, o José, e aqui o canal Vivendo as Profecias, com seu irmão em Cristo, José Alves Rocha. O objetivo é trazer uns vídeos explicando para você o segredo do mistério do Evangelho, o mistério da graça. Esse é o segundo vídeo. Fiz um, lancei um, falando do mistério da graça, o que é os livros históricos, o que é os livros do Velho Pacto e o que é a verdadeira graça de Cristo. Porque, irmãos, o que a gente vê nas igrejas não edifica a nós. Não edifica. Um evangelho falido, pessoas despreparadas. Hoje, qualquer uma pessoa, eles pegam um galpão aí, um salão, faz um CNPJ, vai num cartório, registra e chamam de igreja. Você chega lá, pelo amor de Deus. Deus não é assim tão bagunçado. Deus é santo. E Ele sabe o que está por trás dos interesses de cada um. O objetivo do Evangelho não é fundar em cada uma esquina um templo interessado em pessoas que estão desempregadas. Pessoas que teve um problema dentro da igreja com seus pastores. Aí levanta uma igreja e diz que ali Jesus mora ali dentro. E uma arruma de irmãozinho, meu irmão, com a venda no olho. Precisa tirar essa venda, meu irmão. Acha que Deus está em tudo que é lugar. O templo de Deus é nós. O Espírito de Deus habita em nós. Mas você vai ver agora que nem todos nós somos o templo do Espírito Santo. E nem que o Espírito de Deus habita em nós. Tem homem que gosta demais. Pedro fala isso. E também Judas. Tem nada a ver com o Evangelho. Amém, irmãos? Fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, aqui mais uma vez eu estou na Tua presença. Usa o Espírito Teu que está dentro de mim. Me revista com o Teu poder. Não deixe que eu use meus lábios para mentir. E nem que eu desvio nada que está escrito na Bíblia. Senhor, para isso eu mostro o que é texto e contexto, ponto e vírgula. Para que as pessoas estudem em casa e tirem as suas dúvidas. Deus, não deixe que eu fale da minha carne, mas que o Teu Espírito fale na minha boca, que eu seja um canal de bênção para dividir esse mistério, que é Cristo em nós, Cristo ressuscitado, que a salvação já foi garantida na cruz e que nós não precisamos fazer mais nada. Senhor, me ajude neste momento. Já te agradeço de já, em nome de Jesus. Meus amados, eu quero mostrar para vocês que o Evangelho de Cristo não é misturado, não é cruzado. Quando você prega uma carta de Paulo que fala de Corinto ou dos Gálatas e traz de volta Malaquias, você está cruzando. Não se mistura lei com graça. Se vocês pregam o livro de Efésios, Romanos, Tito, e traz Mateus dizendo que a gente vai para o inferno,
que traz Marcos dizendo que nós somos, quem crê e não for batizado será condenado. Você está misturando biografia, livro histórico com graça. Não vai edificar a fé de ninguém. Livros da lei, do Velho Pacto, e livros do que eles chamam de Velho Testamento, livros históricos, são para fazer estudo. Ou, do contrário, quando você estiver lendo as cartas de Paulo, as 14 cartas, que é a graça, é o Novo Testamento, vai ali de Romanos a Hebreus. Ela é pura, você não pode misturar. Que é o evangelho de Paulo que foi recebido no céu. Um evangelho que estava oculto desde a fundação do mundo. Não é para ser cruzado. Quando você cruza, você está tirando Cristo fora. Quando você diz que você é um miserável pecador, você está dizendo que Cristo não morreu em seu lugar para tirar os seus pecados, que ele está vivo ainda. Cuidado. Evangelho da Graça é Paulo. Amém, irmãos? Vamos ler. Gálatas 1:6. Maravilho de que tão depressa passarei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Por que um outro evangelho? Não misturado. Um outro evangelho que Paulo está falando aqui, no livro dos Gálatas, é porque ele estava debaixo de uma lei, onde os judeus e os discípulos, eles só pregavam a lei, porque Cristo veio sobre a lei. Quando Cristo levou ele ao céu, ao terceiro céu, e revelou este evangelho, revelou um outro evangelho, não aquele evangelho da lei, ao qual a gente come todos os dias dentro das igrejas. Quem está em jejum, quem foi para o monte, quem está no mistério. Se você está em jejum, se você foi para o monte, se você foi batizado, se você toma ceia, Cristo não fez nada por nós. Está vivo, ainda vai morrer. E se Cristo não vai morrer, nós estamos dentro d'água, diz Paulo. Somos dos piores dos miseráveis. Está lá em 1 Coríntios 15. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 16 e 17. 2 Coríntios 5, 16 e 17. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmão, para que tem que ler mais alguma coisa? Eu tenho que explicar isso aqui? A partir que Jesus ressuscitou e subiu, ele já voltou imediato como filho do homem, concluiu a obra que ele tinha que fazer e foi-se embora. Agora, daí, a gente não vê mais como a gente viu ele como filho do homem e nem como carne. E não conhecemos ele mais deste modo, segundo a carne.
Porque se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo passou. Agora é tudo novo, não tem mais nada velho. E por que retrocedemos ao Velho Testamento? Às velhas causas, aos velhos preceitos, aos velhos mandamentos. Porque se tudo se fez novo, eu tenho que somar a ceia. Você presta atenção como foi que Paulo celebrou a ceia? Você prestou atenção? Lá na frente vocês vão ver. Gálatas 4 e 5. Gálatas 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para tirar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos adoção de filho. Jesus veio sobre a lei, ele estava debaixo da lei para tirar os que estavam debaixo da lei. Você quer voltar para debaixo da lei. Cristo lhe tirou, mas você não quer sair. O problema é seu. Mas fique sabendo que você está em pecado. Você está debaixo de uma maldição. Os pastores negam porque quer. Porque se Cristo vem sobre a lei para comprar os que estavam debaixo da lei, e você tem e quer ficar debaixo da lei, mandado por homem, desperta tu que dorme. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos tirou das potestades, das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, as remissões dos pecados. Mas você diz que está em pecado, Jesus não lhe transportou. Jesus veio debaixo da lei para tirar você da lei, lhe transportou para o reino do Filho do seu amor, comprou os seus pecados e tirou, mas tu vive aí querendo ir para o monte. Mas uma vez está crucificando a Cristo. A gente está aqui para avisar, vocês não acreditam. Jesus veio sobre a lei para tirar os que estavam debaixo da lei. Colossenses 1, 13, perdoou os pecados, transportou para o reino do Filho do seu amor e tirou os pecados. E você disse que tem que ir para o monte porque está debaixo de pecado, que você tem que fazer aquilo que o pastor mandou, que senão você vai para o inferno. Para o inferno você não vai, porque tu é de Deus. Mesmo fazendo errado, você não vai para o inferno. O inferno não existe. O inferno é sepultura. Você só vai quando morrer. Mas tu fica aí sendo escravo de bobo. Eu já fui muito, hoje não sou mais. Atos 17, 24. E Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Mas vou te mostrar um monte de bobagem que nós faz aqui, tá? Não habita em templo feito por mão de homem. Você vai para a igreja buscar Deus. Não é assim? E você vai para a igreja buscar Deus ou não vai? Diga para mim, não, olha a minha cara. Hebreus 9, 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto não desta criação. Jesus veio no mais perfeito tabernáculo, não feito por mão. A igreja que tu vai não é feita por mão, não? Qual é o tabernáculo que Jesus veio, não feito por mão? Você, eu, é nós que somos o tabernáculo. Mas você
vai para a igreja buscar Deus. Você vai para a vigília buscar Deus. Você vai para o culto de consagração. Irmão, por que vocês é tão cegos? Vamos lá. João 2,17. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorou. Quando viu ele entrar no templo, virar as mesas, jogar por cima dos cambistas, os discípulos estavam vendo tudo. Lembraram do que estava escrito no Salmo 69, 9. 69, 9. A igreja de Deus vai matar o próprio Criador da igreja, Cristo. O zelo da tua casa, a igreja, me devorou. O salmista já tinha escrevido no Salmo messiânico. E agora os discípulos que leram o Salmo estão lembrando, vai morrer. A igreja é que vai matar. Como tem muitas famílias mortas, muitos casamentos acabados, por causa da igreja. Por causa de pastores sem entendimento e mulheres sem conhecimento. Não sabe o que é Cristo. Abandona tudo para ir para uma casa onde Deus não habita. Abandona tudo para ir para uma casa que matou Cristo. 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Já é hora de começar o julgamento pela casa de Deus, a igreja. Acabou. Acabou. Se você vai para Jerusalém hoje, Israel, só veio um pedacinho dela, o Muro das Lamentações. Já foi derrubada. E Jesus, depois que ressuscitou, não entrou de mais nenhuma igreja. Eu não estou incentivando vocês para não ir para a igreja. Eu estou falando para vocês pararem de falar para ir para o galpão e dizer que vai buscar Deus. Porque Deus não habita mais na igreja. Habita em você. Eu estou falando isso para você não abandonar o ministério que Deus te deu, a família, largar tudo para trás, dizendo que vai buscar Deus, que você está destruindo o ministério que Deus te deu, que é a tua família. Faça o culto em casa. Amém, irmãos? Mateus 24, 2. Jesus, porém, lhe disse: não vejo tudo isto. Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Começou o julgamento por esse lugar. Já foi derrubado. E não é para edificar. Lugar de reunião não é igreja. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Não vai para lá dizer que você está indo buscar Deus, que vai mudar a tua vida. Porque o que está de igreja cheio de crente, eles do mesmo jeito, irmão. Mas se tu é de Deus, tu muda dentro de casa. Não estou dizendo para que tu não vai, que eu vou na igreja. Tem dia que eu vou na igreja. Tenho saudade dos amigos que vão lá. Eu lá vejo a ruma de bobinho. Falando língua gitana, dando pulo.
A maior meninice dizendo que é. Deus está ali dentro. Não está, irmão. Não está. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em nenhum santuário feito por mão. Eita. Irmão, você está vendo quanta referência? Você não lê Bíblia, não? Você está vendo quanta referência eu estou trazendo que Deus não habita nas igrejas? Por quê? Que você deixa ser levado? Crente tem um defeito muito grande, irmão. Não lê Bíblia. Eles são igual a piolho. Você viu piolho? Piolho come aonde? Na cabeça dos outros. Eles são assim. Igual piolho. Irmão, você quer ter um inimigo? Fale do seu pastor, da sua igreja, para um membro da igreja. Você pode pegar a Bíblia, espalhar aqui e ler mais eles tudo. A mostrar dentro da Bíblia. Mas ele só acredita naquilo que o pastor dele fala. Tudo que o pastor manda fazer, eles fazem. Eles não acreditam em Cristo. Eles acreditam no pastor da igreja deles. É uma ruma de cegos. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mão, figura verdadeira, porém, no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus. O templo em Jerusalém, ele era o símbolo maior da lei. E estava atrapalhando o caminho da graça. Cristo morreu para trazer a graça. Cristo morreu, anulou o Velho Testamento. Tudo que foi escrito até a ressurreição de Cristo se resumiu na morte e ressurreição dele. A Bíblia se cumpriu. Aí ele trouxe Paulo e revelou a Paulo um evangelho, um outro evangelho que estava oculto, ao qual ninguém veio pregar nas igrejas, que esse é o evangelho da graça, que é o Novo Testamento. Hebreus 10, 11. E assim todo sacerdote parece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode aperfeiçoar. Eu vou ler esse versículo de novo, irmão. Hebreus 10, 11. Hebreus 10, 11. Anota aí e lê na tua casa. O vídeo vai ficar gravado. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar pecado. Por quê que nunca pode tirar pecado? O sacrifício, ele tirava o pecado. Agora, os sacerdotes aparecem depois que Cristo ressuscitou, fazendo as mesmas coisas que não tira pecado mais. Por que não tira pecado mais? Porque a lei foi abolida. O templo maior não vale mais nada. Jesus já ressuscitou. Jesus já tirou o pecado. Então não precisa mais de sumo sacerdote a oferecer sacrifício, a oferecer ceia, a oferecer monte, fazer jejum para tirar pecado. Porque não tem mais pecado na carne. Mas eles apareciam.
oferecendo cada dia as mesmas coisas. Igual hoje, tem diferença. Todo final do mês tem o quê? Ceia. Toda vez que tem ceia tem o quê? Os irmãos, se tiver um problema, deixa a sua oferta, se reconcilia com o irmão, pede perdão, para depois vir tomar ceia, porque o irmão está debaixo do pecado. É assim ou não é? Cada dia aparece fazendo os mesmos rituais que não pode aperfeiçoar nada. Mesma coisa. Hoje vai ter uma campanha para os irmãos, para perdoar pecado. Vai lá o irmão, campanha. Aí, para a semana tem a campanha, que o irmão está se separando da mulher. Vai lá, faz a campanha, o irmão vai embora. E assim sucessivamente. Campanha, campanha, toda semana uma campanha. Não arruma a casa. Vamos levantar o jejum. Jejum é símbolo da tristeza. Não resolve mais nada. Não resolvia mais nada. Jesus já tirou tudo isso. E se você vai fazer, começa a cruzar. Começava a atrapalhar o caminho da graça. O caminho do santuário estava encoberto. Não podia descobrir. Por causa da tema dos sacerdotes, igual hoje os pastores na igreja. Está encobrindo o caminho da graça, deixando muito irmão atrapalhado. Vamos lá. Hebreus 9:8. Dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Aí, irmão. O caminho da graça ainda não tinha estabelecido, porque o templo de Moisés atrapalhava, oferecendo sacrifício, abrusões. Na frente eu vou mostrar para vocês. E o que é que o Espírito diz a Paulo? Hebreus 10, 8 e 9. Como acima diz, sacrifício e oferta, holocausto e abrusões, que é batismo, que é lavagem com água. Pelos pecados não quiseste. Nem te agradaram, os quais se oferecia segundo a lei. Então, disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, derruba a igreja, para eu implantar o meu tabernáculo espiritual dentro de cada um, que está me atrapalhando. Tira o primeiro para eu estabelecer o segundo. Porque eles levavam, faziam o sacrifício, não agradava a Deus. Abrusões. Sabe o que é abrusões, irmão? Só trocou de nome hoje. Batismo. É lei. Como Jesus veio sobre a lei, João veio para consertar, endireitar a vereda do Senhor, de Isaías 43. Então ele veio batizando o batismo do arrependimento de pecado, porque Jesus ainda não tinha manifestado. Porque antes, lá no Velho Testamento, abrusões, pegavam um cordeiro branquinho, sem mancha, de 1 ano, lavava, bem lavado, lavava, para ser sacrificado. Tinha que lavar para ser sacrificado. Abrusões. Jesus é o quê? Foi o que João falou com Jesus. És o cordeiro que tira o pecado do mundo, cordeiro. Ele tinha que ser lavado, tinha que se batizar. Ele tinha que ser sacrificado, se sacrificou. E quando ele foi lavado, batizado e sacrificado, ele levou
todos os nossos pecados, as nossas transgressões e o nosso batismo. Nós já somos batizados em Cristo, no batismo de Cristo. Ah, mas por que Paulo falou do batismo? Paulo falou que nem... Ainda bem que ele não batizou, só os dois ali, tá? Ele não batizou. Mas como Paulo, ele viveu até o ano 69, ele foi decapitado antes da queda da igreja. Então, até a graça só entrou, acabou a lei. Quando a igreja caiu o símbolo maior da lei, a igreja tinha que cair, tirar o primeiro para estabelecer o segundo. Até estabelecer, tirar o primeiro, eles batizavam, eles davam ceia. Eles pregavam a volta de Cristo. Mas no ano 70 Cristo voltou. Daí para cá, Paulo não fala mais de volta de Cristo. Vê lá a carta de Paulo. Ele fala que algo que é de vir virá e não tardará. Que ele falou ali no ano 67, 66. E Cristo voltou no ano 70. Mas ele fala que não tardará. Mas faz 2000 anos a igreja está esperando a volta de Cristo. Hoje, Jesus não volta mais. Ele já voltou. Não volta. Depois vou fazer um vídeo sobre isso. Não volta. E aí, irmão, como é que vai acontecer? Nós estamos dentro d'água? Não, jamais. Nós estamos felizes. Que agora somos nova criatura. Já somos salvos. O Espírito dele que vai ressuscitar já está em nós. Agora morreu, subiu para ele. Morreu, subiu para ele. Morreu, subiu para ele. Acabou. Cada um de nós tem uma passagem aqui. E o povo volta até o Espírito, volta a Deus. Tá. Os que não são de Deus não têm Espírito. Deus também não permite sofrimento de ninguém. Não permite. Não permite sofrimento de ninguém. Os que não são dele, os filhos da pessoa, não têm espírito, são igual a animais. Vai para o túmulo para sempre. Acabou. Os de Deus voltam para Deus. Os que não são de Deus vai dormir para sempre. É assim. Inferno é coisa da igreja. Inferno foi Constantino que criou. O capeta foi Constantino que criou. O diabo foi Constantino que criou. Demônio não. Demônio, todos nós temos um dentro de nós. Demônio, todos nós temos um demônio. Esse espírito que habita em nós, que Deus deu a nós, é o daimon. Se você saber controlar ele, ele é um daimon do bem. E se você for cabeça louca, ele é um daimon do mal, um demônio. Está dentro de cada um de nós, do nosso coração. Não conhece alguma pessoa aí, não? Descontrolada, o verdadeiro demônio? O daimon, o espírito que está dentro dele. É o demônio. Não é capeta, o diabo, que vai te levar para o inferno. É dentro das pessoas de Deus que está esse demônio. É dentro de você que está olhando para mim aí, irmão. Controla ele. Salomão disse em Provérbio 25, 28. Lê lá para tu ver. Como a cidade que não tem muro, assim é o homem que não controla o seu espírito. Paulo também diz que o espírito do profeta é sujeito aos profetas. Se você não tem controle, meu filho, ele vira um demônio dentro aí, vai perturbar meio mundo de gente e você vai ficar aqui manifestado aí fazendo careta, falando um monte de abobrinha aí, os macumbas ali expulsando e dizendo que é o diabo. Não é o diabo. É o próprio espírito que está dentro de você. Você é que faz ele virar o demônio. Por não saber controlar a tua vida carnal.
Se você não tem controle da tua vida carnal, não controla a tua língua, vai igual um animal. Tu é um demônio, tu tem um demônio dentro de você. Que você mesmo pode transformar em um espírito de bondade. Há espírito de Deus e há o espírito do homem. E esse espírito do homem, você pode fazer dele um demônio. Espírito de Deus não. Ninguém tem controle sobre o espírito de Deus, só Deus. Mas você, homem, você tem controle sobre o teu espírito que Deus te deu. É você que transforma ele em um daimon, em um demônio. Os filhos da perdição não têm espírito. Então você não pode acusar isso para eles, tá? Eles não têm espírito. Eles vivem no mundo do mal, no mundo errado. Ninguém conserta ele, porque eles também não têm Deus. Mas você tem Deus, tem o espírito que Deus lhe deu, é o espírito do homem. É você que transforma nele em um demônio. E você pode ter controle sobre ele. Pode ter sim. Você não é um animal. Você não é um animal. Todos nós, só como a gente não quer controlar, não quer dominar. Mas Paulo diz, em Efésios 4, que nós temos que ter domínio próprio. Um do fruto do Espírito é o domínio próprio. Se tu não tiver domínio próprio, peça a Deus para dominar o teu espírito. Amém. Vamos lá. Hebreus 10, ainda 8 e 9, que eu comecei e não terminei. Como acima diz, sacrifício, não. Holocausto, obrações, pelos pecados, não quiseste. Obrações, é aqui que eu quero chegar. Já li aqui. Obrações é aqui que eu falei, você, batismo. Sacrifício não, Deus não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício, nunca arrumou a casa. E o que é sacrifício, irmão? Sacrifício é bobagem que você anda fazendo. Indo para monte, sacrifício. Jejuando, sacrifício. Indo para a igreja embaixo de chuva, sacrifício. Pagando dízimo sem ter dinheiro, sacrifício. Sacrifício não. Não quiseste. Não agrada a Deus. Você é livre. Livre. Jesus se batizou. Abrusões. Se lavou, se sacrificou, morreu e ressuscitou. Todos nós, na sua morte, somos um corpo com ele. Já somos batizados. As igrejas estão batizando. Ai, Deus. João 2, 19 e 20. E Jesus respondendo disse-lhe, derrubai esse templo, e eu em 3 dias o levantarei. E disseram, após os judeus, em 46 anos edificamos, e esse templo, e tu diz que levanta em 3 dias. Assim, como os judeus não entenderam o que ele estava falando, eu sou o templo. Todos que seguiam a mim, os espíritos que eu trouxe, que o Pai me deu, também é esse templo. Quando vocês me derrubar, que eu ressuscitar, então eu já vou ressuscitar com todo esse templo. Os meus escolhidos não habitam mais dentro desse templo feito de pedra, mas agora eu vou habitar dentro de cada um deles. Eu, além de ser o templo que Deus habita em mim, eles vão habitar. Eu vou habitar neles.
E não precisa de mais tempo. É Cristo em nós. Eles não entenderam. Em 46 anos, está falando do corpo dele. Por mais que está falando do corpo dele, ele está falando do templo que era o corpo dele, que Deus habitava nele. Assim era nós, que ele ia habitar em nós. Mas não entenderam e as igrejas hoje não entendem. As igrejas hoje não entendem que quando ele ressuscitou, ele já edificou esse templo em 3 dias que ele passou debaixo da terra. Agora não tem mais igreja. A igreja somos nós. Você quer ir para lá visitar, quer ir para lá tomar um vinho, quer ir para lá rever amigos, vá. Não buscar Deus, onde não tem Deus. Que agora Deus tem você. Aleluia. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que, vós que são o templo de Deus, olha aí, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir esse templo de Deus, Deus os destruirá, porque o templo de Deus que são vós, os santos. Aquele templo de pedra destruiu. Tito foi lá e destruiu com minha ordem. Como que é minha ordem? Jesus não manda. Ele te encoraja. Jesus não vai. Ele aciona você. E você vai. Foi o que aconteceu. Igual ele fazia com Saul. Lembra de Saul? Que Deus botava o espírito do erro lá em Saul. Assim ele fez com aqueles homens, filhos da maldição, o espírito do erro, para ir castigar o próprio dele. Você lê a Bíblia e não entende? Lembra de Saul? Que quando Davi estava perto dele, um espírito mau se manifestar dele, colocado por Deus. E Davi tinha que tocar a harpinha, e aquele espírito acabava. Mas era um espírito mau colocado por Deus. Assim eram aqueles homens, para derrubar o templo, para castigar você, para me castigar por causa do meu erro. Ele usa esses vasos, preparados para a perdição. É hoje, na graça. Hoje não tem mais inferno. Hoje você não perde mais a sua salvação. Mas você sofre igual sovaco de aleijado debaixo de muleta. Não é o capeta. Não é o diabo. É Deus te moldando. É Deus te corrigindo. É Deus te preparando. Vamos lá. 2 Coríntios 6, 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós são o templo do Deus vivente. E aí, irmão? Está vendo os versículos que eu estou citando? Vós são o templo do Deus vivente. Tu é o templo de Deus. Para de ignorância. É ignorância. De achar que toda casa feita de barro é o templo de Deus e que Deus está lá dentro. Templo morto. Nós hoje somos pedra viva. Sacrifício espiritual de Deus, diz Pedro. Somos pedra viva, não pedra colocada lá com cimento. Somos pedra viva. Esse templo é edificado com pedra viva. Aleluia. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que
que esteve oculto desde o tempo, todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, os quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Aqui você ouviu falar toda a geração. Irmão, hoje Deus não destrói mais o seu mundo. Ele está falando aqui toda a geração. De geração em geração vai ouvir gente. Deus não destrói mais. Cada nós tem uma passagem por aqui para cumprir um propósito de Deus. Você vai ver ali na frente. Mas este mundo jamais é destruído. Deus, quando destruiu com água o mundo ímpio de Noé, ele prometeu a Noé o arco-íris, irmão. É uma prova que ele não destrói mais. Pode ler lá, Gênesis 7 ou 8. Você vai encontrar que Deus faz uma aliança com Noé, que jamais destruiria toda a carne com água. E nem ele fala que vai destruir com fogo. Fogo é justiça. Ele promete. Para Noé, vou deixar o meu arco, que é o arco-íris, como prova que jamais destruirei o meu povo. Isaías diz no capítulo 46, no versículo 10. Não. Capítulo 45, 18. Vou achar aqui. Isaías. Isaías, só um minutinho aí, irmão. 45. 18. O que é que ele diz aqui, ó? Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, e o Deus que formou a terra. A fez ela, estabeleceu, e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor. Ele reformou a terra depois do dilúvio de Noé. E ele reformou para que seja habitada. Isaías 45, 18. Não a formou vazia. A primeira se formou vazia. Essa ele a formou. Ele reformou. E não a criou vazia, mas reformou para que seja habitada. Jamais vai ser destruída. Jamais. Fica aí esperando o fim do mundo. Não vai tomar remédio não, meu filho, para curar essa carne. E viver na terra. Vou ler mais aqui para você. Hebreus 5. Romanos, quer dizer. 5:17. Romano 5:17. Presta bem atenção. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, e muito mais o que recebe a obediência da graça, do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo.
Você, que é filho da graça, que é o escolhido, reinarão em vida. Aqui na terra. Como ele fala em vida, é aqui na terra. Reinarão em vida. O mundo não acaba, meu querido. Fica aí esperando Jesus voltar, que tu vai ver que ele vai voltar. Já voltou e já foi. Assentou do lado do Pai, você vai ver aqui nesse estudo na frente. Que é ele mesmo. E o nosso pregador, que é Paulo, diz que nós reinarão em vida. Todos nós que participamos da graça, reinaremos em vida. Respeitamos a autoridade, a lei do próximo. Amamos como amamos a nós mesmos. E vivemos. E quando morremos, continuamos na glória. Para sempre. Você já vive a eternidade. Já vive a eternidade. João disse em João 5, 24, o apóstolo dos judeus, que nós não entraremos em condenação e já passamos da morte para a vida. João 5, 24. E passamos da morte para a vida. Estamos mortos aqui, assim mesmo reinando dentro do reino de Deus. E como esse corpo cair, nós subimos agora para a eternidade. É isso que as igrejas tinham que ensinar. Que só ensina tormento. Dentro das igrejas nós já vivemos na tribulação. Se não der o dízimo, o devorador vai entrar na tua casa, é um demônio. O teu casamento está atrapalhado porque o diabo, a prostituta, entrou na vida. A pompa gira. Só falta matar um bode preto, dar cachaça, um marafo. Vela preta na encruzilhada. Só falta as igrejas fazer isso. Para salvar a minha vida. Porque não acredita em Cristo. No seu sacrifício na cruz. Vamos lá. Vamos lá. Hebreus 10. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Vê quantos ensinamentos que as igrejas não ensinam para a gente. Só na graça, no Novo Testamento, é que você vê. Se você lê o Novo Testamento, não livros históricos. Pelo novo e vivo caminho, que ele já consagrou. As igrejas vão me dando consagração. Paulo disse, que é o nosso apóstolo, que nós já somos consagrados pelo novo e vivo caminho. Segundo índice, só nesse versículo. Temos ousadia e trepidez para falar. Ousadia para falar. Debaixo da lei você não tinha ousadia. Até hoje nas igrejas, a coisa que você vai falar, você não pode falar isso. Que as coisas que estão encobertas, que está revelada, é para ser dito. Que está encoberta, não. Estão debaixo da lei. Eu estou na graça. Eu tenho ousadia de falar aquilo que eu quero. E jamais vou ser fulminado. E nem Jesus vai me castigar. Por mais que eu fale errado. Ele vai só me corrigir. Que está escrito. Que eu tenho ousadia para falar. Muitos irmãos sabem da verdade, não falam, com medo do pastor. Porque eles não têm liberdade. Muitos irmãos vão pregar, não pregam o que tem para pregar. Porque não tem ousadia. Porque as igrejas limitam. Puxa o palitozinho, não deixa falar. Não pode falar.
vai falar do Espírito Santo. É blasfêmia contra o Espírito. Tudo é blasfêmia contra o Espírito. Não tem ousadia. Mas nós que somos da graça, somos livres e temos ousadia para falar. E já somos consagrados pelo novo e vivo caminho. Isto é, o véu, seu sangue. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2:13. Uma coisa que eu queria tanto chamar a atenção. Tem que ser pregado nas igrejas. Não prega. Não prega. Nas igrejas só prega terror. Tudo é pecado. Tudo te leva para o inferno. A mão de Deus é pesada. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Mas as riquezas de Deus, as igrejas não falam. Muito crente hoje vai para a igreja porque com medo do inferno, com medo do devorador, com medo do diabo, com medo da mão de Deus. Muito crente hoje faz vigília, campanha, para que tire a ira de Deus de cima dele. Irmão, Deus já tirou a ira, tu já é salvo. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, santos, amados do Senhor, por vós ter Deus elegidos desde o princípio para a salvação, em santidade e santificação do Espírito e fé da verdade. As igrejas não falam. Que desde os tempos antigos, nós já somos eleitos para a salvação, somos salvos. Nada tira a tua salvação. Efésios 1:3-4. Bendito Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. As igrejas não pregam. Nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção nas legiões celestiais, que é aqui. E nos elegeu desde a fundação do mundo. Oh, amado, por que ocultam essas riquezas, essas maravilhas? Você só encontra na graça. Só nas cartas de Paulo. Por isso que essa igreja não gosta de pregar, também não entende. Escuta aqui, ó, Tito 1 e 2. Tito 1 e 2. Onde fala Tito, não é Tito. É Paulo escrevendo a Tito.
É Paulo escrevendo a Timóteo. É Paulo escrevendo a Filemão. É Paulo escrevendo aos Coríntios. É Paulo escrevendo aos Romanos. Entendeu? Tito 1, 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos. Segundo a fé dos eleitos. A fé é dom de Deus. Só tem fé os eleitos. Essa fé é sobrenatural. Fé natural todo mundo tem. Fé sobrenatural só os eleitos. Somos salvos pela graça, pelo meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Está lá em Efésios 2, 8 e 9. 8. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 11, 29. Que os dons e vocação de Deus não são revogados. Os dons e vocação que Deus te deu nunca é revogado. Então a tua fé é para sempre. Você é o predestinado. As igrejas ocultam de você. Se você é salvo pela fé, isso é um dom que Deus te deu. E os dons que Deus te dá não é revogado, nada te tira a salvação. De João 10, 28. Da palma da mão dele, nada te arrebatará. Você está seguro na palma da mão de Cristo, meu querido? As igrejas não pregam isso para você. Vamos lá. E o conhecimento da verdade, que, segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, nos prometeu. Ao qual Deus, que não pode mentir, nos prometeu. E ninguém nos tira. E Deus não é de mentir. Se Deus for mentir, a nossa fé cai por terra. O que te leva a ser angustiado? O que te leva a chorar? O que te leva à tristeza? Essa mentira dentro da igreja. Falta de verdade. Amém, irmão? O que é que os pastores fazem? Qual é as mentiras? O pastor faz um ritual. Não é de macumba, mas é uma cerimônia. Por exemplo, irmãozinho está sofrendo. Desempregado. Paga aluguel. Filho usando droga. E a mulher perturbando. Ele entra em parafuso. Sai de casa a ponto de pegar uma arma e dar um tiro na sua própria cabeça. Passa na frente de um templo, de uma igreja. Está lá uma placa escrita: aqui, casa da bênção. Deus resolve todos os seus problemas. Olha a situação que o cara está.
cara entra. Chega lá, ele faz um ritual. Um apelo. Para ele ir lá na frente e aceitar Jesus e erguer a mão. Ele vai, está desesperado. Está à beira da morte, do problema. Vai. Chega lá na frente, recebe o apelo. Ele ergue a mão, aceita Jesus. Irmão, isso aconteceu comigo. Eu vivi numa vida do cão de cachaça. Só nunca usei droga na minha vida ilícita. Que cachaça é droga. Só vivia bêbado. A mulher querendo ir embora. Meu irmão só faltou me dar um cacete. E a pior coisa, como você está errado e acha que está certo, você não muda. Você só muda quando você cair na real que você está errado. Mas enquanto você estiver errado, achando que está certo, que aquilo não está me prejudicando, nada faz você mudar. Não adianta internar. Você não vai mudar. Você acha que está certo. Era eu. Mas como foi um dia que eu achei que eu estava errado, que eu vi o erro, eu fui para uma igreja. Vou aceitar Jesus. Mas não era eu que ia aceitar Jesus, Jesus já tinha me aceitado. Quando eu cheguei na igreja, era o culto que o pastor foi fazer a apresentação, apresentar, a menina vai com a apresentação, pega o nome de todo mundo, vai lá para cima do púlpito, que eles anunciaram o meu nome, eu levantei com a mão para cima. Que eu estava desesperado. Eu queria um livramento. Eu queria uma libertação. Eu queria me libertar. E o pastor disse para mim, não, irmão, agora não, daqui a pouco. Agora estamos só apresentando, tá? Não é um apelo ainda não. Mas eu estava em um ponto que eu pensei que era um apelo. Eu queria me libertar. Eu achava que ali estava a minha libertação. E estava. E foi Deus que mandou que você fique dentro de casa, você não sabe de nada. Então eu tive que ir para um canto para conhecer a Deus. E lá ele me libertou e tirou a máscara do meu olho e hoje eu estou aqui. Senão eu não estava. Eu não sou contra nem todo mundo para ficar fora de uma igreja. Eu falo da mentirada que os pastores falam. A gente quer despertar ele para libertar melhor as pessoas. Tirar, desoprimir. As pessoas estão oprimidas, estão enganadas. É isso que a gente quer. Mas tem gente que não pode ficar fora da igreja. Porque não sabe ter um livre-arbítrio. Não tem domínio próprio. E a pessoa que não tem domínio próprio tem que ter alguém para dominar ela. Então vai lá, ser corrigida com vara. É isso que é o problema. Se é para viver na rua aprontando, é melhor estar dentro da igreja, graças a Deus por isso. Não sou contra. Eu sou contra o modo que falam com a gente dentro da igreja. O que faz da gente dentro da igreja. O que nega a gente. O que tem a riqueza de Cristo na vida da gente, que eles negam. Para impor na gente um jugo. E a gente não está mais debaixo do jugo. E Jesus tirou o fato das costas da gente. É isso que a gente quer ensinar. Não quer dizer que é porta larga. Amém, irmão? E aí o que acontece? Erga a tua mão para que Deus escreva o teu nome no livro da vida. Irmãozinho, ergue a mão. E ele fala, Deus, escreve esse nome desse rapaz no livro da vida. E Deus vai lá e escreve. Tá certo isso? Não, mentira. O que
tem que fazer? Irmão, você está se reconciliando com Deus. Você é de Deus e estava afastado de Deus. E agora você está reconciliando. O que é que eu tenho que fazer? Nada. O que é que eu tenho que fazer? Ter fé em Deus. Você não tem fé em Deus. Se você quer resolver seu problema fundado na droga, você não tem fé em Deus. Se você quer resolver o seu problema fundado na cachaça, você não tem fé em Deus. Se você quer resolver o seu problema fumando e bebendo, você não tem fé em Deus. Se você tem fé em Deus, você larga os problemas. Joga na mão de Deus. E deixa Deus agir. Porque se você for resolver o seu problema, você não sabe resolver. A gente não sabe resolver os nossos problemas. Quem sabe é Deus. Ele põe na cabeça da gente como a gente fazer. É o que você tem que fazer. Ah, vou gastar meu dinheiro com cachaça. Vai gastar teu dinheiro, irmão. Vai piorar com a tua família. E vai adoecer. Ter uma cirrose. Ah, eu vou pra balada. Vai lá tomar um tiro. Usar droga. Mexer com a mulher de uma menina daquela. E depois tá na cadeia. Reclamando da vida. Você tá pagando. E vai dizer que Deus não presta. É isso. Você não sabe resolver. Larga essa vida desgraçada que nunca resolveu o seu problema. Joga na mão de Deus e relaxa. Vai trabalhar, vai buscar um trabalho. Vai cuidar da tua casa e vai viver a tua vida. Deixa Deus agir. Que é assim que Deus vai agir na tua vida. Amém, irmão? Escrever teu nome no livro da vida. Você passou na frente daquela igreja. Você entrou ali, porque Deus te mandou entrar, porque você estava perdido. Você tinha que ter um encontro. Uma libertação. Foi isso que aconteceu. Valeu a pena? Valeu. Mas quando alguém falar que você escreveu o seu nome no livro do que você entrou ali, mentira. Você já tinha o seu nome escrito. Quer ver? Salmo 139, 16. E os teus olhos viram o meu corpo ainda sem formar. Informe é sem forma. E no teu livro, olha lá, no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, que levou à igreja. Já estava lá. Fulano de tal. Está vivendo uma vida desgraçada. Está escrito. Até tal tempo. O desespero, a reconciliação. Vou te mostrar aqui. Isaías 54, 7 e 8. Isaías 54. Ah, não. Calma aí que eu estou mais perdido aqui. É 54. Aleluia. Isaías 54, 7 e 8. Escuta bem, meu irmão. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei.
Em grande ira, escondi a face de ti. E por um momento, mas com benignidade eterna, me compadeci, diz o Senhor, o teu Redentor. Para um pequeno momento, ele se esqueceu de você. Pequeno momento. Mas te buscou. Isaías 54, 7 e 8. Eu vou ler de novo esse versículo. Profeta das nações. Presta atenção aí. Por um pequeno momento, versículo 7 de Isaías 54, por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Pelo pequenino momento ele te deixou. Você ficou desesperado. Desesperado. Desorientado. Sem Deus no mundo. Em grande ira, escondi a face de ti. Está ouvindo aí? O 8. A face de ti. Por um momento, mas com benignidade eterna. Por benignidade eterna, fui te buscar. Fez você passar de frente, tabernáculo. Fez você entrar. Estava tudo escrito. Tudo escrito. Já foi Deus que te encaminhou. Os que não são dele, não vai para canto nenhum. Não vai. Entendeu, meu querido? Não vai. O Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, sem formar, informe. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas. Quando nem ainda uma delas havia. Nenhuma delas havia. Já estava tudo escrito antes da fundação do mundo. Então, você foi ali porque Deus te levou. Deixa eu te mostrar aqui. Hebreus 12, 22. A Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu. Seu nome já está escrito lá. Já estava escrito nos céus. E a Deus, o juiz de todos os espíritos, do justo aperfeiçoado. Seu nome já estava escrito. Agora você vai entrar para a justificação. Você é dele. E nada lhe tomará da mão de Deus. Quer sair? Saia. Quer sair? Saia. Abandona Deus. E vai comer bolota com os porcos. Abandona Deus. Começa a fazer o que você quer. Volta de novo ao lamaçal. A beber, a fumar, a usar droga, a brigar. A ir para a balada. Volta de novo ao lamaçal. Aí você vai comer lavagem com os porcos. E vai voltar para Deus. Deus não te abandona. Espedaçado. Sem um olho, sem uma perna. É por isso que está escrito lá. Se seu olho, se sua mão fazer pecar, corta. Não é cortar. É você não ir.
É melhor entrar no céu com a mão só, porque no inferno vai falar na sepultura, faltando um pedaço. Sua carne. Amém, irmãos? Aleluias. Aqui eu compro mais um vídeo. Ainda tem muita coisa aqui, meu Jesus do céu, para poder eu fazer mais 2 vídeos. Tá, irmãos? Eu vou pedir aos irmãos que me ajudem. Tu é de Deus. Nada te tira da mão de Deus. Nada. Dê um lacre assim, né? Lança o sininho para mim, meu irmão, para que eu possa continuar com o meu serviço. Dê lacre. Que Deus vai te ajudar também, tá? Aquele que ajuda o irmão, Deus também ajuda. Aqui eu não estou te pedindo dinheiro. Não estou te pedindo oferta nem dízimo. Estou pedindo só para o meu vídeo não sair do YouTube. Isso depende só de uma assinaturinha sua. Amém, irmão? Que Deus te abençoe. E que te guarde na mão de Deus ricamente. Tu e a tua família e os teus filhos. Acredita em Deus. Que Ele vai livrar tudo de errado. Que Ele vai lhe tirar. Ele vai te dar aquilo que tu está pedindo. No tempo dele. Ele vai estar com providência. Amém?